Estamos em 1 Timóteo capítulo 3, pela segunda semana, e vamos orar para iniciar nosso estudo. Por favor, irmão. Querido Deus, eterno Pai, soberano Senhor, obrigado porque aqui nós estamos para aprender um pouco mais do Senhor. Abençoe os nossos irmãos que não chegaram ainda, que eles possam entrar, Senhor, adentrar essa reunião e que possam também se alimentar desse alimento espiritual, Pai, da sua palavra. Obrigado, obrigado pela sua palavra que se mantém viva dia após dia, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco. É isso que eu te oro, eu te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Eu creio que todos vão concordar comigo que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E às vezes algo que é difícil na hora traz fruto lá pela frente. Então, ano passado, quando estávamos estudando sobre o presbitério, teve vários questionamentos e realmente peguei todas as passagens, olhei, estudei, pensei, e uma das coisas que me chamou a atenção naquela época, que gostaria de ver com vocês agora, é como parece que em quase todas as igrejas havia presbíteros. Vamos abrir em Atos, capítulo 14. Vamos ver 3 passagens rapidamente antes de entrar em 1 Timóteo 3. Atos 14. Se você lembra o contexto aqui, é em Atos 13, no início do capítulo, que a igreja em Antioquia da Síria envia Saulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Eles vão para a região da Pisídia, que hoje é a Turquia, vão em várias cidades pregando a palavra em vários locais. E quando chega em Atos capítulo 14, estou falando, eu não estou chegando lá, eles começam a voltar pelo mesmo caminho, visitando as mesmas congregações. Então, Luísa, você poderia ler onde estamos? Para pegar o contexto, começa em Atos 14, 21. Pode ir 21 ao 23. Ou 24, pode ser. Então, nós estamos iniciando Alves e Deise com uma passagem em Atos 14, 21 ao 24. Pode ler, Luísa. Tá bom, obrigada. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfília. 25 também. E, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Tá bem. Então, aqui nós podemos ver Paulo viajando, né, indo. Eles foram por um caminho, agora vão voltar pelo mesmo caminho. E nesse voltar pelo mesmo caminho, diz no versículo 22, que fizeram o quê? Na primeira passagem pela cidade, eles pregaram o evangelho, né? As pessoas ouviram a mensagem de Jesus, muitas pessoas foram batizadas, igrejas nasceram, agora estão voltando, visitando essas igrejas novas, fazendo o quê no 22? Fortalecendo e encorajando. Muito bem. Então, quem trabalha na igreja sabe, né, que nós temos que evangelizar
converter pessoas, batizar pessoas, mas também temos que ensinar os batizados, né? Ajudar os irmãos a permanecer, a crescer, a amadurecer, para que possam continuar crescendo em Cristo. E quando chegamos no versículo 23, eles também, a sua Bíblia, Luísa, diz, promoveram presbíteros. E promovendo-lhes em cada igreja a Isso. eleição de presbíteros. Promovendo a eleição. Muito bem, a minha fala, designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Então, em cada cidade, né? Cada igreja escolheu presbíteros. Quanto tempo passou entre o dia que chegaram pela primeira vez, pregaram, e agora que estão voltando e instituindo presbíteros? Passou um mês, passou 6 meses, passou um ano, passou 2 anos, não sei, acho que não passou de 2 anos. Eu creio que foram de não mais de 1 ano, não sei. Mas, de qualquer forma, né, no nosso caso, nós em Jacarepaguá esperamos praticamente 20 anos para ter os primeiros presbíteros. E lá foram provavelmente meses. Outra coisa que eu estava estudando, que eu sabia, mas eu esqueci e não passei para vocês, a palavra que nós temos em nossa Bíblia, presbítero, na realidade, uma palavra que não foi traduzida. Não sei se vocês conhecem essa palavra, transliterada. O que é transliterada? Uma palavra que você pega de outro idioma e enxerta no seu idioma. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje em dia, tem inúmeras palavras que vêm do inglês, né? Aqui é uma live, né? Tem o Zoom, tem um monte de coisas. Hamburgo, corner no soccer. Aí, então, essa palavra presbítero é a palavra que tem em grego, mas o significado da palavra é ancião. Então, quer dizer, um irmão com uma certa experiência. Não que ele tem que ser um velhinho que anda de muleta, mas não vai ser um novato também, né? E outra palavra que nós vamos ver lá em Timóteo, a palavra bispo, o significado da palavra é supervisor ou administrador. Então, presbítero significa ancião e o bispo significa supervisor ou administrador, aquele que está cuidando do trabalho, no caso, né? Então, ancião mais quem ele é e bispo qual o serviço que ele está realizando. Mas vamos para mais 2 passagens. Tito, capítulo 1, versículo 5, que nós pretendemos estudar em breve, quando terminamos Timóteo. Não sei se todo mundo sabe, aqui, Sandy, você pode ler Tito 1, 5. Leiamos. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Obrigado. Estou aqui tentando pegar um mapa. Tito está onde? Creta. Creta. Creta é uma ilha. Deixa eu ver aqui. Não sei exatamente o tamanho da ilha, mas é um bom tamanho. Está vendo ali na parte inferior do mapa, que tem, olhando para o lado direito, onde fala Ásia Menor, é uma parte da Turquia hoje. O lado esquerdo é a Grécia. E ali no mar Mediterrâneo tem a ilha de Creta.
E Tito estava lá, e aqui no versículo 5, qual a missão que ele recebe do apóstolo Paulo? O que ele precisa fazer? Colocar em ordem o que ainda faltava e constituir presbítero Aonde? em cada cidade. Em cada cidade. Então, quantas cidades haviam em Creta? Não sei. Mas certamente são cidades pequenas, né? Lá não tem uma Atenas, não tem Corinto, não tem Éfeso, Jerusalém. E mesmo sendo cidades pequenas, a responsabilidade de Tito era de, em cada congregação, ajudar os irmãos a escolher presbíteros. E mais um versículo só, Filipenses, Filipenses, da carta dos irmãos em Filipos. Aqui vamos ler só o versículo 1. Tolly poderia ler Filipenses 1. Sim. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Muito bem, então, lá na congregação em Filipos, tem ou não tem bispos? Boa noite. Boa noite, Fátima. Lá tem bispos e também diáconos, né? Sim. Então, o que a gente vê lendo o Novo Testamento, que essa é uma coisa normal, comum, né? Então, se nas igrejas hoje ter presbíteros é incomum, eu creio que temos um problema. Tem algo que precisa mudar, né? Até é uma das perguntas que eu tenho para fazer logo mais. Mas vamos para 1 Timóteo, capítulo 3, e para reler esta passagem, gostaria principalmente hoje de tentar aplicar o que está na passagem. Eu acho que a maioria das perguntas foram respondidas semana passada. Daniel, poderia fazer a leitura? Capítulo 3, são 16 versículos, do 1 ao 16. Amém. Pode? Por 1 favor. Timóteo 3, né? Uhum. Então, vamos lá. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. 4. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 6. Você não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. 8. O diácono, igualmente, deve ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. 11. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Até o 11? Não, pode ler o capítulo todo.
12. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. 14. Escreva essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba que as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Então, eu não sei quantos de vocês têm o esboço que enviamos, se deu para imprimir, ou se você tem outra maneira de ver o esboço. Hoje eu gostaria de focar mais na segunda parte do esboço, onde fala aplicando a palavra. Então, aqui está falando sobre presbíteros, diáconos, até sobre as mulheres aqui. E a primeira pergunta, que é a número 9, na folha, diz: como você pode servir na igreja hoje? Que eu creio que servir na igreja não é só para um ou dois, né? Na realidade, se nós somos um corpo, o corpo todo precisa estar atuando, né? A boca, o pé, o joelho, a orelha. Então, você vê como você se vê quando você olha no espelho, quando você olha para o corpo de Cristo. Sim, Wellington? Boa noite, irmãos. Eu entendo que temos sempre que estar em comunicação entre os irmãos. E, sobretudo, com os presbíteros e os diáconos, que são mais experimentados. E a eles perguntar o que podemos fazer, como podemos trabalhar. Acho que essa comunicação tem que ser de ida e volta. Tá? Sempre estar em comunicação. É dizer, também, como falam as escrituras, é uma eleição, tá? Porque tem irmãos que só querem ir e voltar para casa, por exemplo. E é respeitável, né? Cada opinião é própria. Não? Mas tem outros irmãos que, por exemplo, desejam servir. Esses irmãos devem estar em comunicação constante com os presbíteros e com os que coordenam todas as reuniões, coordenam a limpeza, coordenam as festas que se podem fazer. E aí todos os irmãos que desejam colaborar têm que sempre perguntar o que está precisando, sim, né? Sobretudo os que moram mais perto também da igreja, da congregação. Eu agradeço, Wellington, que certamente tem que haver um diálogo, né? Como você falou, a comunicação é uma rua de mão dupla, e até tenho visto, né, meus anos na igreja, a experiência que eu tenho, às vezes escuto alguns que reclamam, até falam, os irmãos não querem nada, né? Fulano não faz nada, outro não faz nada, mas eu penso que muitas vezes, se uma pessoa não está atuando, é porque não foi informada, né? E que, como família, quando nós comunicamos com os irmãos, se é um problema, falta de dinheiro ou falta de voluntários, né? Se precisamos de mão de obra, eu creio que, como você falou, o primeiro passo é comunicação, realmente. E depois da comunicação tem que haver a boa vontade, né? Então, a Fátima levantou a mão e também a Sandy. Primeira Fátima. Fátima, o microfone está desligado. A gente tenta manter o microfone desligado quando não estamos falando.
eu me vejo que ainda preciso me preparar mais e participar mais. Eu me vejo assim. Mas vai chegar a hora que eu vou chegar lá. Então, uma coisa, se você me permite, Fátima, eu acho que não devemos esperar muito para preparar, que eu acho que sempre tem algo que a gente pode fazer desde já, né? Talvez tenha outras coisas que ainda vamos nos preparar para fazer, mas deve ter Então, algumas coisas que já podemos, né? Aí eu preciso ficar preparada, que eu acho que eu não me sinto preparada para fazer as coisas, eu não sei. Mas às vezes por exemplo, tem irmãs que ajudam na cozinha, não precisa de muito preparo, né? Mas é disponibilidade, né? Ou de ficar com as crianças, ou de visitar quem está doente, ou até se não pode. O Wellington falou sobre distância. Às vezes não vamos até a pessoa, mas podemos ligar ou mandar uma mensagem, ou até a moda antiga escrever uma carta, quem sabe, né? Eu acho que não sei mais nem escrever. Eu acho que nem sei mais escrever uma carta. Eu gosto de receber a carta. Faz tempo que eu não recebo uma carta escrita à mão, mas... Eu também, faz tanto tempo que eu escrevi uma carta, mas nem sei se escrevo mais. Tadinho? Mas, enfim. Sobre isso mesmo que eu ia falar, porque às vezes não é preciso sempre uma comunicação direta com os presbíteros, os diáconos. Com certeza, para coisas um pouco mais profundas, por exemplo, a evangelização. Um dia eu gostaria de sair para a rua para evangelizar. Eu acho que na palavra fala, né, que nossa obrigação como cristãos não só nos converter, sino ensinar a palavra, assim como a palavra chegou para nós, temos que passar aquela palavra, né? E eu sei que isso precisa de um estudo, de uma preparação, porque não é de qualquer jeito que você vai chegar para as pessoas. Então, eu entendo isso e eu estou tendo calma com isso. Mas eu acredito que a igreja é mais do que evangelização também, né? O senhor falou tudo. Temos a nossa cozinha, a nossa igreja é abençoada. Não conheço igreja nenhuma que tenha um café da manhã, assim, no meio tempo, entre uma coisa e outra. Então, assim, irmãos, a gente já tem uma benção. E Deus providencia muita coisa para nós. Mas desde que eu cheguei na igreja, no começo eu me perguntei, por que só a irmã Cida que fica lá? E todo domingo tenho muitas irmãs que chegam para a igreja e, assim, não sei se não perguntam, não sei se ela não aceita, não posso falar, irmão. Mas não custa nada chegar e, assim, é muita coisa para ser feita. É café, é chá, é arrumar, tem um pãozinho para fazer, uma torrada, cortar um bolo. É muita coisa, irmãos. Eu acredito assim. Ela está fazendo, glória a Deus, mas não acreditam que quando a gente sobe para o estudo bíblico, ela também quer participar? Se tivesse mais pessoas para ajudar ela, a irmã Cida também poderia participar mais. Eu penso nessas coisas, Sandy, que realmente tem que haver um revezamento, né? Sim, mas então, irmão, aí eu acho que assim, é questão da gente chegar às mulheres e nos organizar um pouco, né? Porque podemos conversar entre nós, assim como procuramos fazer grupos para outras coisas, poderíamos ver isso. É uma responsabilidade, meus irmãos, mas a igreja também é comprometimento, né? É verdade. Para o bem de todos. É uma bênção servir a Deus, servir aos irmãos. Mas eu acredito assim, eu vejo muitas irmãs também, quando temos alguma atividade, sempre são quase as mesmas pessoas. Morem perto ou morem longe, quase sempre as mesmas pessoas. E a igreja não é só isso, meus irmãos. Eu sempre falo. Eu, por exemplo, com essa pergunta, como eu posso servir a minha igreja? Eu quero servir com o meu tempo, o que eu puder, com o meu corpo, porque eu tenho mãos, eu tenho pés, eu posso chegar e ajudar, né? A mesma coisa acontece com as irmãs que cuidam as crianças, gente. As irmãs estão ali participando, mas na hora da palavra tem que sair com as crianças sempre. Agora, graças a Deus, alguém deu a ideia, acho que agora vamos revezar, vamos ajudar elas, porque todo mundo precisa escutar a palavra. Então, assim,
já tem uma ajuda, glória a Deus, vamos melhorar? Com certeza, só depende de cada um procurar também um pouco, né? Eu acho que os diáconos, os presbíteros, estão vendo também algumas outras coisas, mas eles não podem chegar para ver tudo isso. Cada um é ciente de cada coisa que precisamos na igreja e podemos chegar e colaborar. Temos bazar, temos muita coisa. Obrigado, irmã. Amém. Mais alguém gostaria de falar nessa parte? Vou partir para outra. Deixa eu ver. Tem uma que a Fátima já tocou, que é a 10ª, diz como você pode se preparar para ser usado por Deus no futuro. Creio que, como ela disse, até Sandy tocou nesse ponto, né, quando falou sobre evangelização, todos nós precisamos nos preparar mais. Mas eu creio que podemos atuar hoje com o talento que nós já temos, com a capacidade que nós já temos, e nos preparar para fazer outras coisas futuramente. Eu vou pular essa número 10 e vou para número 11. Ver se algumas pessoas que não falaram ainda podem responder esta. São duas perguntas em uma. De todas as qualidades que o presbítero precisa ter, ou talvez as qualidades do diácono também, qual para você é a mais importante e por quê? Então, olhando de novo aqui no início do capítulo, onde fala sobre o presbítero, até sobre o diácono, para você, qual qualidade é mais importante e por quê? Até falamos um pouco sobre isso semana passada, né? Alguém gostaria de responder? Sim, Patrícia? Eu acho que todas as qualidades aí são fundamentais, né? São primordiais. Mas, assim, na minha opinião, o que eu mais admiro é o presbítero ser pacífico, né? Ser calmo, ser paciente, saber ouvir, porque o saber ouvir, na minha opinião, é uma forma de servir a Deus, né? Eu digo isso por mim mesma, né? Porque às vezes eu tenho dúvidas, aí de vez em quando eu importuno o irmão, o Ricardo também, com alguma dúvida, e vocês têm paciência de explicar, de mostrar. Às vezes nem precisa falar muito, é só ouvir e pronto. Já o silêncio, às vezes, também é uma resposta, né? Ou um amém, ou Deus sabe tudo, já é uma resposta. Então, essa sabedoria que vem da paz, né? Da humildade, da tranquilidade dos irmãos, é algo fundamental, que eu acho. É saber ouvir. Às vezes a pessoa... Porque o ser humano tem a mania de querer dar solução para o problema alheio, né? A pessoa vai contar um problema, vai contar uma situação, às vezes a pessoa não está querendo a solução, ela está só querendo desabafar. E aí já vem o irmão afobado, ou a irmã, faz isso, faz aquilo outro. Eu digo, às vezes, por mim, né? Porque a gente quer compartilhar as nossas experiências, a gente acaba atropelando. Então, eu acho uma qualidade muito, muito linda isso. Também, as pessoas precisam de apoio e de compaixão, né? Verdade. Que mais vocês vê que é importante, até de repente é uma qualidade que você busca na sua própria vida, né? Daniel? O que mais me chama a atenção aqui, tem outras qualidades também, mas é de ser hospitaleiro. Eu acho super interessante essa qualidade, né? Já tive, né? Outras congregações, né? Outros lugares, né? Uma coisa que eu achei muito legal, muito interessante, né? Foi a forma, né? Qual foi recebido na casa do Vicente, em São Paulo, na casa do Milton Barreto, lá em Recife, quando ele estava lá, entendeu? Nós não nos conhecíamos, né? Conhecíamos só de oi, mas quando teve uma oportunidade, eles chamaram, não, vem aqui em casa. O que você gosta de comer? Vamos conversar, e como é que é a igreja? E falamos, e conversamos, e mais de 1 hora, 2 horas, dormi lá na casa do Newton Barreto. O Vicente me chamou, né, convidou para
dormir na casa dele. Eu falei, não precisa, não precisa. Mas eu achei muito legal a hospitalidade, entendeu? Hospitalidade, eu acho a mais necessária de todas. Graças a Deus, é muito bom dela, conhecer nossos irmãos e ficar na casa do irmão, né? Verdade, porque através dela, acho que as outras pessoas, né, que estão em volta, elas percebem, poxa, ele recebe bastante pessoas na casa dele, né? Ele é bastante amável, bastante pacífico, entendeu? Amém. Acho interessante. Então, pegando carona nessa pergunta, a próxima 12, olhando para essas qualificações, onde você mais precisa melhorar? Você vê uma área onde você precisa crescer? Eu preciso crescer nessa que eu falei. Também saber ouvir. Ser uma boa ouvinte. Eu quero me mudar para uma casa maior para poder receber os irmãos. Mas, de repente, sua casa já serve para receber alguns, né? Sim, olhem. Vamos para a casa de Daniel. Isso. Daniel, Amém. É só convidar que a gente vai. Amém. Exatamente, Petra. Fala, Alves. Boa noite. A questão é, eu, na outra igreja, eu era diácono. Fiquei uns 8 anos no mínimo, diácono. E eu digo uma coisa, é uma responsabilidade, porque você tem que trabalhar para o Senhor, e dar o melhor de você, dar um bom testemunho. Porque uma das coisas que você tem que fazer, não escondido, mas perante as pessoas que você é. O teu testemunho, dá o seu melhor pela obra, pelos irmãos e por tudo. Sua integridade física, né, moral e todas essas coisas, né? Que a gente fala, um bom testemunho dentro da casa do Senhor. E mais a mais, e se dedicar mais a ajudar o presbítero, o pastor, a todos, porque os irmãos, se ouvir mais e evitar de falar muito, para poder crescer na obra do Senhor. E a qualidade que eu peço hoje é que eu tenha paciência e eu venha ajudar mais a Igreja de Cristo, porque eu tenho experiência, mas a minha experiência ficou achatada há um tempo, parada há um tempo. Então. E hoje eu quero falar com você. Olha só, hoje faz 3 anos que a gente realizamos nosso casamento lá, né? 4 de agosto. Tá? É? Já tem 3 anos. 3 anos já. Parabéns. 4 hoje, 4 de agosto. Então, parabéns. Hoje? Obrigada. Hoje é o dia? Hoje é o dia. Então, eu esqueci. O tempo passa rapidinho, né? Passa, já tem 3 anos já. Já tem 4 anos. Foi uma noite de frio, não foi? Foi. Então é isso, vai dar graças a Deus por tudo, tá? Amém. Essa coragem e força para que eu venha me dedicar ao Senhor. Voltar que Deus colocou na minha mão. Amém. Precisamos de muitos obreiros. É isso. Não falta serviço na casa do Senhor, né? No reino de Deus. Sim, Wellington. Bom, a meu entender, o que se precisa muito melhorar é ser pacífico e ser moderado. Porque
Bom, pelo menos eu sempre peço muita paciência, né? Paciência, porque não tem jeito com esse mundo, não tem jeito. É muito difícil ser pacífico ou ser moderado. Mas uno tem que contar até 10, até 50 ou até 100. Tem que contar e aí vamos. Pedimos muita paciência a Deus. E principalmente quem é pai que tem filhos em casa, né? Não, filho, não estou falando do filho, não. Não? Não tem problema. Eu Fora de estou casa. falando da pessoa de fora. Né? Não tem problema, não. Filho é só a gente. O filho obedece, não tem problema. Que bom, graças a Deus por isso, né? Amém. Então, pergunta número 13 aqui. Na sua opinião, o que a nossa congregação pode fazer para ter mais presbíteros no futuro? Como nós podemos nos preparar hoje para ter mais presbíteros amanhã? Se, né, nas igrejas lá na Pisídia, na ilha de Creta, em Filipos, todo mundo com presbíteros. Então, se é uma coisa comum, normal, né? Temos que encorajá-los. Eles têm que ter coragem. Muito bom. Estimular essa coragem neles, né? Sabe, Patrícia, que foi justamente nessa época em que nós estávamos colocando presbíteros ali em Jacarepaguá, que eu assisti um programa, acho que foi no YouTube, irmãos de São Paulo, tinha 3 irmãos conversando sobre como é o presbítero, o que a Bíblia diz sobre o presbítero. Acho que tinha 4 irmãos ali fazendo o programa. Mas quando chegaram na parte de... aí falaram, e você, então? Você almeja ser presbítero um dia? E eu fiquei decepcionado, porque todos os 4 falaram, eu acho que não, eu não. Então, eu pensei, se a igreja precisa de presbíteros e todo mundo está falando não, né? Como vamos ter presbíteros amanhã? Certamente, coragem é uma das necessidades, né, Patrícia? E se vamos ter coragem, precisamos ser encorajados, né? Incentivados, né? Eu não lembro, os irmãos devem saber, tem uma passagem na Bíblia que diz que é Deus que efetua tanto querer quanto realizar. Então, a gente precisa orar para Deus, pedir a Deus para que desenvolva esse desejo no coração dos irmãos, né? Porque é muito importante. Amém. Eu achava... Sim, Daniel. Eu achava que para desenvolver, né, esse querer no coração dos irmãos, achava que a gente tinha que falar mais, falar bastante, né? Pregar bastante sobre o presbitério, falar lá nas criancinhas, lá na sala das crianças, né? Gente, vamos desenvolver isso, vamos fazer aquilo. E o pastor da igreja, e não sei, já desenvolver lá do início, e falando bastante. Vem da cultura, né? A cultura da igreja. Como no Brasil, não sei se alguém falou que o Brasil não está tão bem no futebol quanto antigamente, que o número de campos está diminuindo. Os garotos ficam mais com o telefone do que jogando bola. Então, a cultura está mudando. Então, nós precisamos de uma cultura de serviço na igreja, né? Exatamente. Não pode ficar só esperando ter uma vontade no coração do irmão. A gente tem que colocar essa vontade no coração dele, entendeu? Tudo bem. Fátima? O microfone de novo, Fátima. Eu acho que os irmãos que já estão na dianteira da obra devem ver escolher quem é o que pode ficar preparado e apto para continuar a obra. Também.
Concordo. Sim, Flávia? Eu acho, boa noite a todos de novo. Eu acho que o principal é entender que a gente está fazendo a obra de Deus, né? Não a nossa obra. Eu trabalhei na outra igreja que eu frequentava, né? Eu trabalhava com as crianças, né? Mas não era minha, era de Deus. Um momento eu fui e outra pessoa assumiu o cargo, né? Sim. Saber que ninguém é insubstituível, né? Principalmente na obra de Deus, tem que ter essa rotatividade, porque Sim. eu vejo que ainda não tive a experiência de ver na Igreja de Cristo, né? Mas tem gente que pega aquele cargo e agarra e diz, não, lá não, entendeu? Tem essa coisa assim de é meu, é eu, entende? A gente tem que estar sempre igual agora, a gente está aprendendo, né? Um ensinando o outro. Porque senão guarda só para si e não multiplica. Verdade. E a ideia de Cristo é multiplicar. Verdade. Não digo de presbitério, né? De presbitério eu ainda estou aprendendo. Mas eu digo do... Eu não sei se chama diaconato, diaconismo, não sei como é que é. Direito, como é que se fala o nome. Mas, assim, os professores, os que ajudam, até a limpeza também, entendeu? Os ministérios, né? O serviço. Eu digo assim, a organização em si, não vamos falar de cargo, mas eu digo assim, a organização em si, de como vai funcionar a igreja. Eu digo, por culto. Vamos supor, esse culto, a irmã Flávia vai lavar os banheiros, entendeu? A irmã Sandy vai receber as irmãs e o irmão Daniel vai receber os irmãos. Aqui na nossa igreja não tem isso. Sim. Esse final de semana o casal tal vai fazer isso, o casal tal vai fazer aquilo. E ter uma rotatividade para que as pessoas já comecem a ter uma função e se fazer parte do corpo, se sentir mesmo como parte. Né? Eu acho que todo mundo se sente bem sendo útil, né? Concordo com você. Mas tem muito, mas eu vejo assim, via muito na igreja católica, aquela irmã que é chama Carmelita, não sei, aquela irmã que está sempre ali e que ela domina uma situação. Eu digo no meu lado que eu sou mulher, né, feminino. Sim. Mas sempre tem aquela irmã ali que domina, então aquela área ali é dela e ninguém toca. Não, isso não pode. Na minha opinião, uma igreja que é liberta, não pode existir isso. A gente tem que ter um presbítero que a gente tem autoridade, mas que nos delega funções, porque daqui a pouco eu vou para outra igreja e o outro vai para outra, porque é missão, é missionária. Eu tenho uma visão missionária da igreja. Eu não acho que eu vou ficar ali sentada no banco a vida toda. Começa com a missão de bater de porta em porta sábado, que eu não estou podendo ir, mas eu amo. Amo, não sei se na Igreja de Cristo podem as mulheres, mas eu amo fazer evangelização, dar folhetinho, ir nos hospitais, eu amo. E por aí vai, amém. Falo demais. Eu, irmão Francisco, cadê o irmão Francisco? Não está aí? Francisco não está aí hoje. Sandy levantou o dedo. Ai, desculpa. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu lembro, já esteve no último pedido, né, que queríamos procurar presbíteros há um tempo atrás, há pouco tempo, né? E eu acho que primeiro temos que orar a Deus, porque Deus tem que tocar no coração de cada irmão da igreja para a gente aceitar, porque cada irmão é ciente que tem que participar, eu acredito. Todos sabemos que temos que participar de uma forma ou outra. Só que eu acho que, como seres humanos, ainda nos é um pouco mais difícil aceitar o que a gente pode fazer, ter coragem realmente de se entregar à obra completamente. Então, porque, certamente, temos que orar nesse sentido, né? Orar nesse sentido, porque, irmãos, temos que aceitar. Eu sei, como eu falo, eu sei que a vida é dura, a vida é difícil. Chega pessoas que no domingo chegam com muito cansaço,
porque o domingo é o último dia da semana, na verdade, né? Começamos a trabalhar na segunda-feira, vamos a semana toda com o trabalho, dentro de casa, fora de casa, uma preocupação, outra, tem que resolver uma coisa aqui, outra ali, com certeza, irmãos. Aí tem muita gente que fala, não, eu não queria me fazer cargo disso ou de aquilo, não vou falar, não vou me comprometer, porque senão isso vai me prender, talvez, e vai tirar um tempo do meu descanso. Né? Mas se a gente não toma coragem, eu falo porque eu, sendo da Igreja Católica, a vida toda eu participei em grupos, em retiros, tudo que me falavam, eu gostava de participar. Só sei que eu era muito mais nova, com certeza, e tinha mais disposição, né? Mas eu acredito que, assim, eu não sei, vocês sabem, irmãos, quando a gente faz o bem e faz o que sabe que está certo, vai encontrar consolo, vai encontrar alegria, vai encontrar felicidade, e o cansaço a gente vai superando, irmãos. Se a gente continua parado, a gente não vai avançar. Não adianta todos sabermos o que precisamos fazer e não nos comprometer realmente. Amém. Eu vou pedir à irmã Verônica para ler o último versículo do capítulo, bom, passa assim, Verônica, lê do 14 ao 16, só que a gente vai focar no 16. Então, 2 Timóteo, eu estou meio perdida aqui. Nós estamos em 1 Timóteo. Tá, do 3. 1 Timóteo, capítulo 3, lê do 14 ao 16. Tá. Baixa aí, filho. Eu já baixei. Escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, preparado entre as nações, criado no mundo e recebido na glória. Amém. Então, esse versículo 16, eu não sei se foi um corinho que eles cantavam, certamente é tipo uma poesia, aqui falando sobre o mistério da piedade. Vocês sabem que no Novo Testamento, quando fala mistério, não é que não está algo escondido, mas algo que antes ficava escondido, mas agora foi revelado. Né? O mistério foi desvendado, foi explicado. Então, está falando sobre Jesus, e eu peguei algo de um comentário que gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou colocar aqui e depois vou ler. E vocês podem comentar depois. Cadê? Então, até aqui, quem escreveu diz que é um hino de louvor. Este hino subdivide-se em 3 estrofes. Cada estrofe possui 2 verbos da voz passiva. A forma passiva dos verbos atesta o agir de Deus. Cada parte de afirmações se contrapõe e, ao mesmo tempo, as 3 estrofes formam declarações paralelas. O hino começa no terreno, manifesto na carne, leva ao celestial, confirmado no espírito. Permanece na segunda estrofe na esfera celestial, visto pelos anjos, retorna ao terreno, proclamado pelos povos. A terceira estrofe, por sua vez, permanece no terreno, crido no mundo, e termina no celestial, acolhido na glória. A esfera terrena, manifesto na carne, proclamado aos povos, crido no mundo. A esfera celestial, confirmado no espírito, contemplado pelos anjos, acolhido na glória. Desse modo, a própria estrutura gramatical explica o mistério. Ele, Jesus, que abrange céus e terra, a quem os céus e a terra confessam como único mediador e centro.
Cristo foi manifesto a partir da glória celestial e para lá foi novamente exaltado. O verdadeiro Cristo se tornou um ser humano real, revelado na carne. Ele se manifestou em sua realidade terrena a seus discípulos e apóstolos que ouviram de fato e o proclamaram. E encontra fé real entre pessoas de carne e osso em todo o mundo. Aquele que veio ao mundo e nele morreu e ressuscitou e é ao mesmo tempo glorificado, que é manifesto no mundo, proclamado e crido. A igreja louva seu Criador, Redentor e Consumador. No louvor, ela se dá conta do mistério que reconcilia e une Deus e o ser humano em Cristo. Então, quando eu li, eu achei muito lindo, eu queria compartilhar com vocês, que realmente tem muito aqui para a gente analisar e meditar, né, sobre o que Jesus é para todos nós, o que ele fez no passado e o que ele continua fazendo hoje. Alguém gostaria de comentar aqui? Eu vou falar só um pouquinho. Obrigada por cantando esse hino, porque ele sei de nada, mas eu creio que é assim um hino, tipo, porque fiquei na tipo de o culto para judeus, eles canta tudo, não? Então, para mim, essa é como a coisa nova, que é muito dos salmos, como na igreja católica. Mas esse fez parte de culto, isso é muito, muito lindo. E eu lembro os salmos, porque essa organização de primeira, Deus foi manifestado em corpo de terra, depois despecar no espírito, esse de céus. Pode fica muito tempo como você disse para como eles organizou esse profundo, só 6 realmente trechos aqui, ou 3 frases, mas só sucinto e só poderoso. Como eles fecham assim? Normalmente vai precisar um livro, não uma Bíblia toda, mas ele só, acho que, não sei, Paulo, ele escreveu isso ou ele fez parte de, não sei, mas maravilhoso. Certamente inspirado pelo Espírito Santo, né? Desculpa, você está certo. Isso é incrível, é absolutamente muito. Verdade. Obrigado. Podemos ver o dedo de Deus aqui, né? Outros irmãos? Ficaram sem palavras, né? Eu tenho outra coisa. Você falou sobre... Tem 2 outros hinos aqui também. Se você... Efésios tem tem... Tem vários, eu não sei, nem todos, né? Dizem, né? Que Efésios 5, deixa eu ver aqui, Gálatas, Efésios... Mas ali é um versículo pequeno, Efésios 5:14. Desperta tu que dormes, levante-se dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Parece um corinho que eles cantavam na hora de um batismo. Mas tem essas, nós já comentamos em outras aulas, né, sobre várias doxologias no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, que é o louvor a Deus, né, o louvor a Jesus, Cristo sendo glorificado. Então, vamos fazer assim. Eu sei que não dá certo, mas vamos fazer mesmo assim. Bom, vocês têm os microfones fechados, então eu vou ler aqui, mas você lê na sua casa e vamos
está lendo juntos, versículo 16 aqui, tá bom? Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Então, que privilégio sermos seguidores de Jesus, fazemos parte desse corpo, né, do privilégio de sermos filhos de Deus e adorar um Cristo magnífico, né, maravilhoso, precioso. Nos faltam palavras, né? Ninguém, nada? Então tá bom. Então eu vou parar aqui por hoje e podemos ter nosso tempo de oração.